iniciar o culto como a gente inicia todos os dias, com oração. Aquiete a sua mente, aquiete o seu coração. Vamos falar com Deus. E a gente fala com Deus com o nosso espírito. O nosso espírito vai testificando com o Espírito Santo. Grande Deus, Senhor, único e verdadeiro, maravilhoso e poderoso, Senhor da glória, da graça, da compaixão, da misericórdia, da bondade, Senhor que nos instrui, Senhor que nos ensina, nos guia, Senhor que nos favorece, Senhor que é propício a cada um de nós. Nós rendemos ao Senhor nesta manhã honra e glória. Te agradecemos por mais um dia, te agradecemos porque podemos nos reunir aqui como igreja do Senhor. A igreja que será arrebatada. E eu espero, assim como outros irmãos e irmãs, muito em breve, nos reunimos aqui para te adorar, para proclamar a tua palavra e, resumindo, nos reunimos aqui para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, abre o nosso entendimento, tira dos nossos olhos tudo aquilo que atrapalha a nossa visão. Fala conosco, Senhor, instrui-nos, sustenta-nos nas nossas fraquezas, livra-nos, Senhor, da mentira. E eu oro assim por mim e pelos meus irmãos e irmãs, e o faço no santíssimo nome do único que pode salvar, Jesus Cristo. Amém. Quero ler para vocês rapidinho, é curto, mas eu preciso ler, porque a gente fala aqui. Vou ficar aqui, porque o negócio está escrito aqui, então eu vou sair um pouco daqui, tá? Eu quero ler para vocês a declaração do Papa. O Papa é o Papa Leão XIV, né? E é muito bom você saber disso para você. Eu sei que você tem parentes católicos, né? Então, diga a eles, isso aqui está na internet, né? Eu tenho aqui a informação que vem direto da Reuters, tá? Então essa daqui a Reuters é uma fonte jornalística extremamente saudável e respeitada no mundo todo. A declaração do Papa diz o seguinte: Jesus pode até ter ouvido palavras de sabedoria da sua mãe Maria, mas ela não o ajudou a salvar o mundo da danação, disse o Vaticano nesta terça-feira, dia 4.
em um novo decreto aprovado pelo Papa Leão XIV, o principal órgão doutrinário do Vaticano instruiu os 1,4 bilhão de católicos do mundo a não se referirem a Maria como corredentora do mundo. Só Jesus salvou o mundo, diz a nova instrução do Papa, resolvendo um debate interno que intrigava figuras importantes da Igreja há décadas e que chegou a provocar divergências públicas entre papas recentes. Não seria apropriado, foi exatamente isso que o Papa disse e escreveu, não seria apropriado usar o título corredentora. Este título pode criar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã. E aí vai, né? Vai explicando que o falecido Papa Francisco também já havia proposto isso, não foi aceito. O antecessor, o Bento XVI, também havia falado isso. Enfim, isso já é uma conversa antiga, né? E me parece que foi resolvida. Então, a adoração a Maria, eles vão continuar adorando, mas com restrições. É o que a gente não adora a Maria, porque a adoração é só a Deus. Agora, como é que se adora com restrições é que eu não sei. Mas um pouco mais da verdade está sendo descoberta, e isso é motivo de alegria, né? Claro, sempre que a verdade transparece, a gente se alegra, né? Isso aqui é doutrina. Isso aqui que eu acabei de ler é doutrina, é ensinamento, né? Nós já, pela compaixão e misericórdia de Deus, a gente já entende isso. Esse erro a gente não comete. Cometemos outros, né? Mas a gente não comete esse erro. E a gente fala muito isso, e é motivo até de falta de amizade, às vezes, entre católicos e os chamados evangélicos. Mas está aqui, ó, tudo que a gente fala é fundamentado na Bíblia. E hoje, né, o próprio Papa, se redimindo de 1700 anos, a adoração a Maria começou um pouco depois. Mas vamos por 1400 anos de erro doutrinário. Tá? Veja você como é importante a doutrina, o ensino. Não tem como a pessoa falar, eu não gosto de doutrina. Não tem jeito. A Bíblia é doutrina, a Bíblia é ensinamento, né? E a sã doutrina, e Paulo fala sobre isso, né? Quem não é ensinado acaba se afastando da verdade bíblica. Por causa disso que nós temos hoje aí esse mundaréu de denominações.
Uma crê de um jeito, outra crê do outro, outra crê do outro, outro acredita nesses milagres falsos, nesses falsos dons de língua, e vai por aí afora. Ungir, ir no monte, é por causa disso, por causa da falta de doutrina, de ensinamento. E Paulo fala isso em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 4. Então, a sã doutrina, como a Bíblia diz, a doutrina que não é contaminada, ela é sã porque ela não tem a contaminação de nenhuma forma, de nenhuma espécie, né? Ela é literalmente sadia. E isso precisa ser levado aos irmãos e às irmãs. Por quê? Porque a sã doutrina, quando você vai numa denominação e você sai de lá, olha, a palavra falou comigo. E eu digo aqui que isso é emocional, você não precisa concordar comigo. Isso é emoção. Porque a palavra, na verdade, a doutrina bíblica, ela traz um bem-estar não emocional. É um bem-estar espiritual. Hoje eu aprendi, hoje eu cresci, hoje eu confirmei aquilo que eu já tinha na minha mente. Oh, isso é o bem-estar espiritual, né? E Paulo usa muito, João também usa esse termo sã doutrina, né? Fala da saúde das coisas corretas, das coisas espiritualmente sadias, né? Você vai ler isso em Timóteo, 1ª, 2ª Timóteo, você vai ler na carta a Tito, você vai ler a sã doutrina, doutrina verdadeira, doutrina bíblica, por causa disso que são chamadas as cartas pastorais. Agora, se você ler lá, né, eu vou até passar para você ler, 1ª Timóteo, capítulo 4, né, versículos do 1 ao 4, do 13 ao 16, do 5 ao 17, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículos do 1 ao 4, como eu falei. A carta a Tito é uma carta importantíssima para a gente ler. É raro sem ouvir uma pregação usando a carta a Tito. Capítulo 1, versículo do 9 ao 13, capítulo 2, versículo do 1 ao 7, né? Que nos ensina a pôr em prática aquilo que está escrito aqui. A gente precisa levar em conta que existe um sistema doutrinário na Bíblia. Não adianta você gostar, não gostar, é muita falação, a gente precisa aprender. Como crente, nós temos que saber, senão qualquer coisa é verdade. Você vê por que existem os mentirosos, os aproveitadores? Porque as pessoas não conseguem definir aquilo, se é verdade, se é mentira. Mesmo que aconteça um milagre. Espera aí, nós temos que ver como é que aquilo aconteceu. Quem fez aquilo? Este lugar aqui onde o milagre aconteceu é um lugar onde se prega a sã doutrina? Então, as possibilidades de ser um milagre verdadeiro são grandes. Não, aqui não prega a sã doutrina, aqui. Então um
milagre não veio de Deus. E a Bíblia explica isso. Né? Lá em Gênesis você vai ler isso, depois em Êxodo você vai ler isso. Satanás é o rei da mentira. Agora, se você não conhece nada do que é certo, do que é errado, enganam você facilmente. Né? Aquele papo, você oferta R$1.000. Daqui a pouco aparece alguém, olha, eu recebi um Pix, eu ofertei. Você ofertou aqui, eu ofertei 1.000 e eu recebi 10. Deus fez um Pix de 10.000 para mim. Mentira. Mentira. É mentira. Não tem como. Não, mas é Deus. Gente, Deus, Ele não faz esse tipo de coisa. Deus não existe para dar dinheiro para a gente. Jesus morreu na cruz, não foi para a gente receber Pix, não. Isso é mentiroso. Isso é falso. Isso não tem fundamento na Bíblia. Você pode revirar a Bíblia, você não vai achar isso. Então, quando alguém prega algo, você tem que ter, peraí, isso aqui não é bíblico. Eu não posso acreditar nisso. Quando alguém vem enrolando a língua, não sei o que, manto santo, não sei o que, xarabalá. Peraí, que língua é essa? Não, é o dom de línguas. Mas peraí, o dom de línguas lá de Atos eram idiomas. Está lá relacionado 12 países, 12 localidades, 12 ou 13, é 12, né? 12, né? Ou 13, não importa. Está lá relacionado. E eu já falei isso aqui. O dom de língua bíblico, você pode revirar a Bíblia aí. Sempre que aconteceu uma manifestação do dom de línguas, na Bíblia, viu? Você pode revirar. Depois, se você achar, você me fala onde foi. Tinha um judeu perto. Sempre que existe o dom de línguas na Bíblia, tem um judeu perto. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que as línguas é sinal para os judeus. Você entende por que a gente tem certeza? E não tem problema nenhum, isso aqui é bobagem, isso é algarávia, eu não quero saber disso daí. Não, mas é o tom, estou falando, tá nada, você não tá nada, você nem sabe o que você está falando. Como é que você sabe que você está adorando a Deus? Mas a gente entende isso, aprende isso aonde? Lendo a Bíblia. Se você não quer saber de ensino, né, você vê que eu não estou nem usando o termo doutrina, porque as pessoas fogem. E ontem a gente teve um pico assim muito significante de pessoas acompanhando o assunto. Eu até falei, poxa vida, que coisa fantástica. Porque quando a gente começa a falar de doutrina, ninguém quer saber. Né? As pessoas querem saber menos de ensino bíblico do que quando você faz um culto de oração. Não é ninguém. Não é? Fizer um culto de oração aqui é meia dúzia de 6. Aqui, ó, olha, eu não conheço o Ronaldo. Se eu conheço você, Ronaldo, e estou dizendo que não te conheço, você me perdoa, eu não estou lembrando. Eu não conheço o Ronaldo. Ele está aqui no Facebook e quem está pode ler. Ele está escrevendo assim, ó. Eu falava nessa tal de língua, porque é fácil repetir. Olha, ele está dizendo
Quanta gente, quantas pessoas. O assunto não é dom de línguas aqui. É um assunto que a gente vai tratar num outro dia aí, né? Mas eu só citei porque é por causa da doutrina bíblica. Dom de línguas é o dom de idioma. Não tem as escolas de idioma por aí? Inglês, espanhol, mandarim, coreano, não tem? Isso aí que se aprende lá, você vai na escola para aprender a falar russo, não é isso? Preciso aprender a falar russo porque eu vou trabalhar na Rússia. Muito bem, o dom de línguas, você não precisa ir na escola. A hora que você precisar falar russo para pregar o evangelho, não é para trazer profecia, não é para falar da vida da pessoa que daqui 15 dias vai ser mudado, porque não é isso que a gente vê na Bíblia. O dom de línguas é para pregar o evangelho. Você vai pregar em russo. É isso que é dom de línguas. Eu nunca falei japonês na minha vida, nem eu. A única coisa que eu sei falar em japonês é sushi, arigato, talvez mais uma ou duas palavras. Agora, se Deus quiser que eu pregue o evangelho para japoneses, eu vou falar fluentemente o japonês e eles vão me entender. Isso é dom, mas é isso que está escrito na Bíblia. Não, mas é a língua dos homens. Mas, meu Deus, veja o contexto da carta. Veja o contexto. Entendeu? Que bom, Esther. Que ótimo, Esther. Você é, junto com os nossos irmãos e irmãs aqui, uma raridade. Porque a maioria não gosta, não quer aprender. A maioria quer oba-oba, né? Hoje tem pastor do passinho. Olha, o sujeito fica lá dançando com a mão assim, e não sei o quê, e diz que está adorando a Deus. Agora, se você conhece da doutrina, você fala, peraí, para com isso. Isso não é adorar a Deus. Isso é artista frustrado que está se realizando no meio evangélico, nem no meio cristão, no meio evangélico. Aí ele vai lá na igreja dele, que ele fundou, e ele se apresenta lá. Palavra mesmo deve ser nada, porque o negócio dele é passinho. E as pessoas amam, adoram isso. Por quê? Eu as trato do jeito que a Bíblia trata. Incautos, do jeito que está lá em Romanos 16, 18. Incautos. Então, doutrina é importante. Não pode ser a doutrina que é água de salsicha, também não serve para nada, né? Aliás, salsicha é um negócio que não faz bem, né? Imagina a água da salsicha. Para que serve? Para nada. É a doutrina de igreja. Isso não existe. Isso não é doutrina, isso é usos e costumes. Aqui, de tênis, ninguém sobe no púlpito. Banho na soda, falar bobagem. As pessoas se prendem a esse tipo de coisa. Entendeu? Isso é doutrina de igreja. Aqui tem que vir de terno, de gravata. Aqui, mulher de um lado, homem do outro. Isso não é doutrina, isso é coisa da igreja, isso é uso e costumes. Isso é bobagem, não serve para nada, é água de salsicha. Porque quando chega na doutrina bíblica, ninguém sabe nada. Aí qualquer pessoa que subir lá engana. Testemunho é perigosíssimo.
Porque existe um ditado popular que diz isso. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Pronto. Outra coisa, meu irmão, minha irmã, você já ouviu? Eu sei que a maioria já ouviu, mas nós estamos falando de doutrina, nós estamos falando de ensino. Você já ouviu um termo chamado semântica? Que é isso? É simples, calma, é coisa simples. É o que quer dizer a palavra. Então a gente não... Lembra quando eu falo para vocês, olha, vamos ler a Bíblia com o dicionário. Não, o cara está me chamando de ignorante. Não estou chamando ninguém de ignorante. Eu faço isso, então eu sou ignorante. Sou mesmo. Porque tem palavras que a gente acha que sabe o que quer dizer. Só que no contexto ela está diferente, ela quer dizer outra coisa. Então a gente não pode subestimar a semântica. Semântica na verdade, a doutrina, o ensino do sentido das palavras. Porque às vezes que eu digo, texto no contexto, aquela palavra ali, ela pode estar mudando aquilo que você acha que ela quer dizer. Vai lá no dicionário, não tenha vergonha. Procura, quer dizer isso, quer dizer aquilo, aqui, da onde vem. Né? Porque às vezes a pessoa quer justificar o argumento dela. A pessoa, diz assim, isso é apenas uma questão de semântica. Então, o que ele está dizendo? É o que cada palavra quer dizer. Então você precisa saber o que a palavra, sei lá, que só tem palavra boa, que não tem palavra difícil onde eu estou aqui. Né? Mas naufragar, por exemplo, vamos lá. Quem é que naufraga? Naufraga um barco, um navio, não é? Mas o que é naufragar na fé? É uma questão de semântica isso. A gente precisa entender esse tipo de coisa, não pode ter medo de procurar. Eu não sei o que isso quer dizer, não sei, mas vou aprender. Vou lá no dicionário. Naufragar, afundar, submergir, e outros tantos sinônimos, né? Na fé, eu não posso afundar na fé, é isso que está dizendo. E o contexto aqui, também está dizendo isso. Então a gente precisa, irmã, nesses últimos dias, onde as coisas estão difíceis e vão ficar cada vez mais. A gente já falou da tal da inteligência artificial. É legal, é bom, é uma coisa assim formidável, mas facilita cada um ser enganado cada vez mais facilmente. É verdade, irmã. As pessoas... Eu sei, quando eu digo aqui que as pessoas que nos acompanham são pessoas inteligentes, eu não estou, querendo malear para ninguém, não. Eu estou falando porque é assim que eu penso. Eu fiquei assustado, eu falei, não é possível, tanta gente, será que esse negócio não está errado? Aqui Aliás, gente, nós estamos com um site novo lá, vocês já deram uma olhada? O Anderson Nardelli mexeu no site, dá lá uma visitada. É simplesinho, é coisa simples, gente, mas é novo no sentido de você poder acessar mais facilmente as redes sociais, de você poder
baixar o aplicativo, que ocupa um pouquinho de espaço, dá lá uma olhada. Então, estudar a palavra de Deus quer dizer o quê? O que é estudar a palavra de Deus? É meditar nela. Meditar não é ficar lá, de olho fechado. Não, meditar é pensar nela. O que o sujeito queria dizer? O que o João, quando escreveu isso, queria dizer? Porque eu estou lendo aqui e não estou entendendo. Alguma coisa ele quis dizer. Como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? É difícil. É difícil aplicar a palavra no dia a dia. É mais difícil do que conhecer a palavra. Né? Por quê? Por exemplo, como é que a gente vai ontem... problema de saúde aqui em casa, tal. Ontem me disseram, alguém me disse, tem até uma música bonita, né? Acho que era anterior ao meu tempo ainda, mas eu já fui um grande conhecedor das músicas, né? Hoje não mais. Mas alguém me disse que ontem aquele banco ali de Sumaré, viu? Estou falando de Sumaré. 7 de setembro. Tem gente que chegou lá meio-dia, saiu de lá 5 horas da tarde, esperando para abrir uma conta. Como é que a gente vai aplicar a palavra de Deus nessa imbecilidade? Não, fala para mim. Pessoas idosas, todo mundo precisa fazer xixi e cocô. Não é verdade? Todo mundo. Isso é natural. Tem sede, tem fome, precisa fazer xixi. Não é? E faz aonde quando está na rua? Como é que vai fazer? E como é que a gente aplica a palavra de Deus a esse tipo de coisa? Porque não pense você que o mundo é sensível, não. O mundo é conveniente para ele. Então, qual a conveniência? Mudar de banco. Não, estou trazendo um problema aqui para você. Como é que se aplica a palavra de Deus nesse caso? Conveniência, mudar de banco. Conveniência do banco. O banco mandou. Os bancos dispensaram um funcionário, de carreta. Então tem pouco funcionário. Aí vai aquela multidão lá para abrir conta. Porque precisa ir. Porque agora é obrigado a ir. Não estou falando de mim, não. Falando dos funcionários aí públicos de Sumaré. E a pessoa fica lá, na fila. Do meio-dia às 5:30 da tarde. Não tem lugar para fazer xixi, não tem lugar para fazer cocô, não tem lugar para parar o carro. Se tem, vai ter que pagar, porque ninguém vai estacionar o carro de graça num lugar para você ficar lá todo esse tempo. Vai ter que comprar água, vai ter que gastar. O mundo é conveniente para ele mesmo. E como é que a gente aplica a palavra? Ah, mas você está esquecendo de falar que quem tinha problema puseram para dentro do banco. Puseram para dentro do banco, ficou lá sentado esperando. Você acha que uma pessoa que está com problema está se sentindo feliz numa fila? Mesmo numa fila sentado? Como é que a gente pega a palavra de Deus e põe lá para... falar, como é que vai fazer? Isso aqui não pode, isso aqui é uma vergonha. Vergonha para a prefeitura lá de Sumaré, vergonha para o prefeito, vergonha para o secretário.
Vergonha. Servidores lá em pé. Jovem, idosos, homens, mulheres. Como é que a gente põe a palavra de Deus aí? Está vendo como é difícil? Então a gente precisa... Estou só trazendo um exemplo, existem tantos outros, né? Pessoas que vão entrar, já sabem que vão entrar à esquerda. Ó, Campinas, os motoristas de Campinas, piloto de moto, né, essas coisas todas, são os piores do Brasil, porque aqui em Campinas ninguém dá seta. Ninguém dá seta. Você vê que o nego está dando seta, ele não é de Campinas. Porque o campineiro não dá seta, ele entra. Ou então ele está na direita e ele já sabe que daqui 4 quadras ele vai virar à esquerda. O que ele faz? Ele sai da direita, sem seta, sem nada, e vai vindo, empurrando, entrando. Como é que se aplica a palavra de Deus nesse caso? E aí aquela confusão, entendeu? Enfim. Pois eu sei disso. E outra, né? Você vai pedir para usar o banheiro, vamos supor, não sei, não conheço, não sei. Tem uma padaria, aí vai um, vai outro, vai outro, vai outro, porque era uma fila. Era uma fila, não era uma filinha para você ficar até 5 horas e meia na fila, você imagina a quantidade de pessoas que tinham. Daqui a pouco o banheiro também está daquele jeito, o sujeito já não quer mais que ninguém use. Palavra de Deus, difícil ser aplicada, mas a gente precisa conhecer para poder aplicar, para poder transmitir a mensagem. E as coisas precisam ser, na nossa vida, e a gente espera que seja na vida dos outros também, precisas, claras e exatas. Isso faz parte da semântica. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, dá-nos graça, Senhor. Graça, 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 porque esse mundo está de ponta cabeça e vai ficar mais de ponta cabeça ainda, se é que tem, né? Claro que tem jeito, a gente não pode falar, daqui para pior não tem como, tem sim, sempre tem um jeitinho de piorar, né? E tem gente que é perito em deixar as coisas piores do que são, já não estão boas, tem gente que se especializa em deixar pior. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pela tua bondade, por tudo que o Senhor nos falou de ensino, de doutrina, porque nós precisamos conhecer a Bíblia. Sem conhecer, não vai nem querer falar da Bíblia. Se você não conhece, aprenda, se informe, depois vamos falar. Mas eu te louvo. Te agradeço por esta semana, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Abençoa o final de semana, abençoa a semana que vai começar. Se ela vai começar, ela é abençoada pelo Senhor. E se for da tua vontade, traga-nos segunda-feira aqui para proclamar e exaltar o nosso Deus e Senhor, e dizer que só o Senhor Jesus é que salva. E é no nome dele que eu oro. Amém.